Amém. Queridos, Isaías tinha feito até um banner aí, né? O pastor ia dar aula. Não tem pra ninguém não. Mandou até o pastor Casulino lá. Não, José Web tudo bem. E o pastor Vanessa ia dar aula e a princípio ele ia, tá? De fato. Mas agora à tarde ele foi. Eu não vou falar biquinho, tá? Porque janeiro, irmãos, tá. Principalmente a marcenaria lá tá doído. O pessoal tá viajando, tudo já emendando com a folia, né? E aí quem é a gente que tem que correr atrás de pão, quer aparecer a gente dá glória, né? Apareceu pra ele mexer no escritóriozinho lá. E misturado com aleluia. Ô, misturar com aleluia. Aí, inclusive ontem eu vivi um milagre, rapaz. Vou até contar isso aí. É só justificando do pastor. Pegou um servicinho, colocar umas portas lá, acabou que tava as medidas tudo erradas lá e teve que voltar na marcenaria, enfim. Entenda o português, então o pastor se enrolou na marcenaria. E aí ele me ligou agora de tarde para mim estudar a lição. Vim aqui comentar com os irmãos, né? Eu, a princípio, eu nem vejo essa lição aqui, né? Porque eu dou aula lá na classe dos jovens. Mas quando eu fui ver a de hoje, primeiro o título, né, em defesa da fé cristã, eu entendi que essas lições, né, estão falando a respeito de heresias, certo? E essa aula de hoje, a gente está falando sobre o verbo, né, que se encarnou, a encarnação do verbo, mas se a gente mudasse esse título aqui para cristologia, também se encaixava, tá? Porque essa aula aqui nós vamos focar na doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo se chama cristologia. E aí o título aqui foi a encarnação do verbo. Antes de eu iniciar a aula, olha que coisa tremenda que aconteceu comigo ontem. Eu precisava pagar o aluguel, né? E rapaz, estava difícil. Estava faltando R$270 mais ou menos. Eu cheguei em casa, nem almocei ontem, galera. Cheguei direto. Das 7, cheguei em casa umas 5. Sem almoçar, diretão. Faltava R$270. Falei, meu Deus. Fiquei no sofá, ontem voltou a aula, né, do curso que eu faço teologia. Falei, rapaz, não vou para aula hoje. Vou ver se eu continuo trabalhando, porque vou tentar me aproximar desses 270 aí, sei lá, depois eu faço empréstimo, sei lá. Sentei com a Paloma, para ver o que a gente fazia. Ela, pô, vou tentar fazer empréstimo. Eu falei, não, deixa eu voltar para a rua. E aí eu vou ver o que eu faço, o que faltar você faz. Irmão, saí para a rua, liguei o carro. Tô indo pegar a Fernandinha, chegou a notificação no meu celular. Quando eu fui ver, caiu um Pix lá de um serviço que eu tinha prestado, ó. Eu tinha até esquecido. Caiu o dobro do que eu precisava. Irmãos, eu encostei o carro, até chorar eu chorei. Falei, rapaz, Deus é maravilhoso. Aí a outra metade você deu uma mulher. Não tem o que fazer, né? Só da intenção dela de querer fazer um empréstimo, né? Isso aí já é tributado, né? Tá pior que a Receita Federal. De jeito não, mulher é terrível. Aí, rapaz, eu ontem glorifiquei a Deus, eu pude ver. Quando eu perdi o controle do negócio, falei, meu Deus, desesperado, pingou na conta lá e Deus foi misericordioso para comigo ontem. Eu tenho isso como milagre, porque, pô, não cobrei, nem lembrava. No momento maior desespero, pingou. E quando pinga, irmão, é uma maravilha. Quem não gosta de receber pix aí, né? Eu gosto, se vocês quiserem me abençoar, eu tô tomando posse, eu tô ajudando, viu? Lição 3, que era para ser do domingo agora, fala da encarnação do verbo. O texto áureo é: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Verdade prática. A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Leitura bíblica em classe. Bom, ela já foi feita, mas ainda assim, acaba. Faz a leitura aí, meu querido. Qual é essa parte azul aqui? Leitura bíblica em classe. Foi lida aí agora. Leitura bíblica em classe é o versículo, né? Isso. É isso. 1 João 1. Porque era desde o princípio que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado que as nossas mãos tocarão na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós, a Bíblia, os
dela a vós anunciamos a vida eterna que está com o Pai nos foi manifestada. O que vimos ou ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João, amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E estes conhecerem o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e este está no mundo. Segundo João, porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais nos confessam que Jesus Cristo veio em carne, que não confessa. Esse tal enganador e o anticristo. Irmãos, eu tenho uma dificuldade que o irmão Newton não tem, por exemplo. O Newton ele não pausa muito para comentário, né? Ele toca a aula e às vezes até sem falta tópico ele complementa na outra aula, né? Eu já tenho essa dificuldade, que às vezes eu me aprofundo no tema e o tempo vai passando, que querendo ou não, a escola ela passa rápido. E aí acaba ficando alguma coisa, mas eu vou me esforçar para a gente pincelar todos os tópicos aqui. Eu tenho uma introdução, mas eu vou ler pelo menos essa daqui. Eu vou ler pelo menos essa daqui, só para a gente se conceitualizar, e aí depois eu trago. Pastor Fernando, como é que você está? Está na bênção? Vou ler essa daqui da revista e a gente pincela em cima disso. Ó, introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus. Uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus conviveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente edição é uma apologia à sua humanidade plena. Se a gente for parar para ver esse primeiro tópico aqui, heresias que negam a corporeidade de Cristo, a primeira pergunta é: o que é docetismo? Né? Eu acho interessante a gente começar essa aula primeiro entendendo qual que era o contexto que João escreveu o Evangelho Universal segundo João, tá? Porque diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que são evangelhos sinóticos, o que é um evangelho sinótico? São evangelhos que praticamente trazem as mesmas histórias. Se você for ver Mateus, Marcos e Lucas, praticamente eles trazem as mesmas histórias. Salvo engano, uma passagem ou outra assim que traz uma diferença. Por exemplo, Lucas, ele já traz alguns contextos que a gente não encontra em Marcos e Mateus. Lucas ele traz desde Zacarias, que é o pai de João Batista, quando ele entra ao templo, no período de Abias lá para oferecer o sacrifício, aí ele encontra com o anjo. Ele traz Simeão, que Simeão vai ao templo e também Ana profetiza, e lá eles encontram o menino Jesus. Simeão: olha, Senhor, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E ontem até na aula, a gente entrou em panorama do Novo Testamento. E os irmãos já ouviram falar o significado daquela página em branco entre Malaquias e Mateus? Aquela página em branco, a gente chama de período interbíblico, né? Que simboliza um silêncio de Deus através de profetas de 400 anos. Ou seja, de Malaquias até João Batista, que foi o primeiro profeta, o precursor de Jesus, a gente não tem um profeta efetivo, né? Então a gente chama de período interbíblico. E é engraçado que se há um período interbíblico que dizem que Deus não falou com o povo, pelo menos por intermédio de profeta, como é que Simeão e Ana profetizam? Ouviu de Deus que eles não morreriam antes de ver a salvação. Fica um negócio meio que aberto, né? Fica um negócio meio que aberto, se não tinha profeta, como é que Deus falou com eles? Então isso aqui eu vou entrar na conjectura, até que você imaginar. Assim como um anjo apareceu a Zacarias no templo para falar, eu acredito que tanto que Simeão quanto Ana profetiza também foi por intermédio de anjo. Tá? Então fica dentro desses 400 anos ainda.
que Deus não falava com o povo. E o que acontece? João, o discípulo amado, ele vai para Éfeso. E há um contexto, e aí esse contexto de docetismo, que a gente vai aprender muito nessa aula, de que uma seita, eles pregavam que Jesus não veio em carne, tá? Essa seita pregava que Jesus, ele foi um personagem, mas que ele não veio em carne e osso, como é pregado nos evangelhos, como é pregado no Novo Testamento. Não, olha isso. Então essa heresia chamada docetismo, eles pregavam que Jesus Cristo não veio em carne e osso aqui para a terra. Talvez ele era um fantasma, talvez ele era uma ideia, mas ele não veio em carne e osso. Então dentro desse contexto, dentro dessa heresia que estava surgindo na igreja primitiva, quando a gente vê a igreja de Atos, João escreve o Evangelho universal de João. E é interessante que o Evangelho de João é o último livro escrito, tá, do Novo Testamento. Embora no cânon bíblico ele está ali depois de Lucas, o Evangelho de João foi escrito até mesmo depois de Apocalipse. Tá? E aí foi escrito justamente para combater essa heresia aí. Cristo não vem em carne. Aí como é que João começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. O João já começa já o Evangelho dele, já combatendo essa heresia. Cristo não vem em carne, era o Verbo. O Verbo se encarnou e habitou entre nós. Então esse é o contexto histórico, tá, do Evangelho de João. Por que é que João escreveu? Porque tinha uma heresia de que Cristo não vem em carne. E a gente vai comentar isso mais para frente na aula, mas não tem como a gente acreditar que Cristo não veio em carne, tá? Não tem como, e a gente vai ver isso na lição, porque se Cristo não veio em carne, ele não morreu. Se ele não morreu, ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, vã é a nossa fé, tá? Isso aí a gente vai comentar mais para frente na aula. Então, afirmação apostólica, ou melhor, heresias que negam a corporeidade de Cristo. O que é o docetismo? Marcão, lê aí por gentileza. O termo vem do grego "doktor", que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano e sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. O docetismo, ele vem da palavra grega do quem? Significa parecer, tá? Parecer ou parece ser. Então esse primeiro tópico aqui é mais, e na verdade, esses três primeiros subtópicos é mais historicidade, né? Não cabe muito a gente fazer a aplicação. Ele está mais explicando o que é a heresia propriamente dita, qual é o conceito da heresia, quem são os principais hereges, né, que pregavam isso daí, que Cristo não vem em carne. Mas esses três primeiros a gente vai pincelar isso. Então, o docetismo, como eu falei, é uma heresia que começou lá na igreja primitiva, quando João, o apóstolo amado, que reclinava a cabeça no peito de Jesus, escreve combatendo isso e pregavam que Jesus não vem em carne. E João começa a escrever dentro desse contexto. O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Eu vou ler isso aqui. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes, amigos, Zacarias, Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão, Ana, isso sem contar o relato sagrado da sua infância,
enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Então, de acordo com essa doutrina, Jesus Cristo apenas parecia ter um corpo físico, tá? Mas não necessariamente tinha um. Os docistas acreditavam que Jesus era totalmente divino e que seu sofrimento e morte na cruz foram apenas ilusórios ou aparentes. Então qual que é o conceito dessa heresia dos docistas? Que tudo que é contado é como se o Evangelho ele fosse um livro de fábula. Nós temos uma divisão na Bíblia, nós temos livros históricos, nós temos livros poéticos. Por exemplo, algum irmão sabe dizer um livro poético da Bíblia? Tem Cantares, Lamentações, Salmos, Provérbios. São livros poéticos. Algumas partes, alguns versículos de Provérbios são poéticos, né? E outros. E Provérbios é mais conselhos até, né? Conselhos, orientações. Orientações, conselhos. Exato. Mas se enquadra também no poético. No poético. Então, poético seria essa fábula. Então, por que eu estou comentando isso? Porque para os docistas, esse Jesus que nós temos é uma fábula. Né? Ele existe, mas não como homem. Ele não veio aqui, na verdade, é um espírito. Ele não desceu, ele não morreu, ele não sentiu dor, ele não padeceu. Ele existe, mas é um espírito só que pairava, tal. Então, nada desses sentimentos humanos, nada dessas coisas que nós temos como humanos, Jesus teve. Isso, os docistas. Seria como a aparição dele no Antigo Testamento. Como se fosse uma teofania, um espírito. Porque antigamente, né, no Antigo Testamento, fala muito que aparecia o Espírito de Deus, mas só em espírito, né? Ele não aparecia de forma humana. Embora, foi até bom o irmão comentar isso aí, porque eu vou voltar um pouquinho nisso que ele comentou, para a gente vir para João. A gente sabe que Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas diferentes, sim ou não? Tá. Então, no meu conceito, eu acredito que isso seja o conceito dos irmãos também. Se eu estiver errado, o bispo vai me corrigir. Deus Pai é supremo. Então, eu acredito que Deus Pai, o Deus Pai, nunca veio à Terra como Jesus encarnado, por exemplo. Deus Pai é o supremo e o agente direto de Deus é Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente vai para Gênesis 13, se eu não me engano, quando Abraão está fora da tenda e aparece lá Deus e 2 anjos, ali eu creio que era Jesus. Quando são lançados lá Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, e lá o texto diz que apareceu um quarto homem, aquele quarto homem eu também acredito que era Jesus. Tá? Então, no Antigo Testamento, quando fala assim de Deus, que aí a gente chama de teofania, de Deus se manifestando, Deus aparecendo para Abraão, Deus aparecendo em Miassar, Deus aparecendo no fogo, eu acredito que ali seja Jesus, tá? Então, Deus Supremo, Jesus, Deus como agente direto, como aquele que aparece a Abraão, como aquele que aparece aos jovens, como aquele que vai se encarnar no Novo Testamento. Então essa é a nossa crença. Os irmãos discordam disso? Jesus também precisa. Irmãos, exatamente. E a visão de João é exatamente aí. Desde o princípio. A visão de João é exatamente essa daí. Mas no Antigo Testamento, se a gente parar para ver, desde o Éden, Jesus já é citado. Quando o homem cai, isso aí a gente vai comentar lá para frente, qual é a sentença que Deus atribui para os 3? A serpente iria rastejar, a mulher iria ter dor de parto e ser submissa ao homem, e o homem iria viver do suor do seu trabalho, sim ou não? Só que tem uma sentença a mais para a serpente e para a mulher, de que o fruto ou a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente, e a serpente a ferir com apanhar. E quem é o fruto da mulher que lá na frente pisou na cabeça da serpente? Jesus. Então quando o pastor Carlos, por exemplo, estava pregando no domingo agora, na ceia de manhã, e aí ele comentou que o diabo é burro. Não sei se os irmãos lembram, falou, o diabo é burro, porque ele pensou assim, venci. Por isso que ele pregou no domingo. Pensou, venci. Ali depois até comentei com ele, eu falei, pastor,
Naquele momento, o diabo feriu Jesus. Sim ou não? Porque Jesus, como homem, apanhou. Sim ou não? Foi cuspido. Tomou tapa. Suou sangue. Andou lá pro Gólgota com a cruz. Então ali o inimigo, de certa forma, feriu Jesus. Mas no terceiro dia, Jesus pisou na cabeça da serpente. Tomando a chave da morte, tomando a chave do inferno. Morreu por nós, nos trouxe vida, nos trouxe ressurreição. Então ali se cumpre o que Deus falou lá no Éden para a serpente e para a Eva. Olha, a semente da mulher vai vir que vai pisar na cabeça. Então Jesus já foi profetizado. Profetizado em encarnação, tá? Porque se a gente parar para ver, Jesus aparece já em Gênesis 1:1. No princípio era o verbo. Não, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio, a gente vai aprender mais para frente na lição agora. Esse no princípio não se trata de um tempo, mas se trata de um sujeito. Tá? A gente vai explanar isso aí. Podemos ver a presença de Jesus quando ele passa, quando ele fala, passamos O homem é a nossa imagem e semelhança. Tinha alguém com ele. Não só de Jesus, a Trindade a gente vê ali, né? Deixa eu falar. E ele, quando ele falou para que a serpente ia se rastejar e que feriria o calcanhar. E até hoje, a serpente rasteja e não fere em outro lugar não ser o calcanhar. Tanto do homem, da mulher e da criança. E até mais uma coisa que a gente, muitos, não sei se acredita ou não, que a serpente, ela come uma mulher grávida. Ela não ataca uma mulher grávida. Essa eu nunca ouvi. Viu? Essa eu nunca ouvi. Não ataca. Porque a minha cunhada, lá na Bahia, a minha cunhada estava grávida. E ela ia passando e a cobra estava lá. Quando ela viu a minha cunhada, ela saiu saiu a mil. A cobra? A cobra. Essa eu não sabia, não. A cobra não ataca nenhuma mulher grávida. Só em Apocalipse, né? Em Apocalipse, quando a gente vê a mulher fugindo do dragão, o texto diz que quando chega no céu, essa aí é a antiga serpente que está perseguindo a mulher grávida. Mas Apocalipse é outra matéria. Você sabia que pode ser isso? Você sabia que a cobra de mulher grávida, essa cobra ficou de jeito de mamar naquela mulher? Você vê isso? Você sabia? Sabia não, né? Não. Então, o que aconteceu na minha família? A minha sogra, ela estava na cama, e ele ia subindo para mamar. Aí ele conduziu, chamou os parentes, ele matou a cobra. Ele já ia para mamar na minha sogra. Mamando também. Rapaz, E essa cobra, rapaz. Eu não sabia de nada disso daí. e outra coisa, essa cobra que ele está falando aí, ela não tem veneno. A jiboia. Se ela tiver oportunidade, ela suga todo o leite. E não pode. No dia seguinte ela está lá de novo. Esperando. É de cobra, até onde eu sei, a pior é a coral, né? A coral, sei que ela é. Ficou com medo da cobra? Viu? Viu, Pedro? É que na Bíblia fala, eu não lembro aonde. Ela põe até, enquanto ela manda, depois ela vai lá e põe a língua dentro da boca da criança. Tá lá. E a criança acho que está mamando Com a cobra. a cobra. O cheiro do leite. O cheiro do leite e a criancinha morre de fome, porque ela suga quando a mãe vai pôr para mamar,
E ela é ligeira, hein? Com as mãos, vaza. É melhor ficar longe de cobra. Irmão Luiz, por favor, querido, leia o tópico 3. É o 3, né? Que os principais docetas diziam sobre Jesus. Três dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cirilo negava o nascimento original de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, né? O principal representante do gnosticismo, do Sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente homem, humano, mas quanto ao seu corpo não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo local em Belém da Judéia e época no reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Físico de Jesus, tá? Será que na Bíblia tem alguma passagem o que vem na cabeça dos irmãos é rápido a combater essa heresia que Jesus não era encarnado, que Jesus não era corpo físico mesmo? Eu não tinha aí. Tem. Várias. Respaldando tem. Sim. Respaldando tem. Por exemplo, João 20, do 26 ao 29. João escreve lá que Jesus aparece aos 12, Pai seja convosco. Segunda vez que ele aparece, aí tá Tomé lá. Ele nasce. Aí tá Tomé lá, e Tomé, coloca o meu lado aqui. Cutuca aqui, Tomé, vê se. E ali Na hora da sua morte, ele sentiu sede. Exatamente, isso aí a gente vai ver. Aqui Jesus já estava até ressuscitado. Tomé, coloca o meu lado. Aí Marcos também a gente vê, vocês têm alguma coisa para comer? Dá aí uma coisa para me comer. E ele sempre come. Então, biblicamente falando, são inúmeras passagens que a gente pode combater. João de Lázaro, né, também fala que ele chorou, né? Pois é, João também diz, Jesus chorou. No Getsemane, suou sangue. Aqui ressuscitado, Tomé, toca. Fora os milagres, né? Dá lá uma mulher padecendo 12 anos, se escolhe e toma na orla. Na orla. Entrou na casa de muitos, tá bom? Então, na orla, não foi nem no corpo mesmo, na orla. Foi curada. Então Tinha um assim, monte de gente tocando dele, né? exatamente. A multidão, esse versículo mesmo, Pedro disse o que? Jesus. Eu vou parafrasear, tá? O senhor tá xarope? Tanto de gente que tem aí, o senhor tá perguntando quem foi que tocou? Imagina Jesus fez. Foi diferente esse toque aí. Mas por quê? Porque de mim saiu virtude. Então, pô, a multidão apertava, a multidão vai. Pilatos, quando Pilatos está conversando lá com Jesus, né? Olha, você não sabe que eu tenho poder para te soltar, para te crucificar? Jesus fala, ó, você não tem poder nenhum sobre mim, senão que o Pai te deu. Poxa, e Pilatos, para muitos aí, Pilatos existiu. Pilatos foi um dos reis lá de Roma. Por que Jesus não? Você entende que esses docetistas aí, eles, vou usar um português claro, viajavam na maionese? Viajavam na maionese? Como é? Ele existe, mas não foi real. Existe, mas não vem em carne mesmo. E isso vem de uma cultura grega, tá? Sabe por quê? Porque para os gregos, a matéria não presta. Eles tinham dificuldade, peraí. Se Jesus ele é Deus e o corpo não presta, como é que, além de ele ter vindo uma primeira vez com uma matéria que não presta, ele se deu o trabalho de ressuscitar para uma matéria que não presta e subiu ainda com o corpo glorificado? Não faz sentido. Porque para o grego matéria não presta. É por isso que João começa a falar, o verbo se encarnou. Ou seja, a matéria tem valor. Não presta, a matéria tem valor. Se não prestasse, Jesus não ia voltar com uma, entenda, dar uma carcaça humana
Não, apareceu algum espírito lá e acabou. Assim falou, mas você não pode colocar o coração nela, né? Que você Sim. Aí a gente já entra num outro, tipo assim, dar lugar à carne, esses negócios, realmente. Tô falando assim, poxa, a Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo e morada do Espírito Santo. Aí a gente vai para outro ponto. Se eu não cuidar da carcaça, eu não vou aguentar. Não vai aguentar o tranco. Sabe qual é um dos grandes problemas do cristão? É você querer espiritualizar tudo. Você precisa espiritualizar o que é espiritual. O que não é espiritual, você não precisa espiritualizar. cuidar da sua carne, até a comida, tudo. Com certeza. Poxa, vou cuidar só do meu espírito. Tá bom. Como é que você trabalha? Você precisa do que para trabalhar? Você falando de espiritualizar tudo, ontem eu estava vendo no Instagram um vídeo, um casal estava orando de madrugada, aí eles esqueceram a porta aberta. Do lado de fora, na porta, a gente com a porta, estava uma sacolinha de pendurada, sacolinha de lixo. Quando eles viraram, por causa do ângulo, eles viram como se fosse uma cabeça de um demônio com os dois chifres virados olhando. Então, assim, na cabeça deles já olhou e já cutucou o outro e viraram logo. Pararam de orar, foi lá ver a sacolinha. Pegaram a sacolinha e jogaram no chão, pisando em cima da sacolinha. Tipo, já espiritualizou ali, né? Espiritualizou, é. E aí é mais do medo, né? Isso. Aqui é negócio, tem uns camaradas que não podem ver essas coisas não. A sombra, né? E eu acredito que realmente Deus ele nos conhece a um ponto que ele não abre os olhos espirituais nesse aspecto de todo mundo não. Quem não aguenta, né? Todo mundo não. Tanto que tem um dom que Paulo diz, que é o de discernir espíritos. Eu acredito que para quem tem esse dom, tem mais facilidade de enxergar espírito do que quem não tem. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que nem todo mundo tem estrutura para ver espírito. Tem gente que até com o anjo ele vai se assustar. E imagina você ver o demônio. E como é que o cara vai ficar? Não lembro qual passagem que é que o anjo aparece, que ele confunde o anjo com Deus, né? E queira adorar. Eu acho que é de Jacó, né? Quando o anjo aparece em Jacó, que ele adora, se próximo aos pés dele, ele fala que não é digno de adoração. Não é Jacó. Daniel também. Ele se posta nos pés Isso, do anjo. Né? Daniel. Mas se prostava na som. É isso mesmo, se não me engano é Daniel mesmo. Quando o anjo aparece a ele próximo aos pés do anjo para adorar. Aí ele fala, eu não sou digno de adoração. Não, até você vê do homem pro homem adorar, se a gente for ver quando Pedro vai pra casa lá de Cornélio, o que Cornélio faz quando vê Pedro? Vai se prostrar, não, o homem igual você. Mas então se prostrar perante o homem, vê um anjo então, vê o demônio então, o cara cai duro na hora. Então eu acho que nem todo mundo tem esse dom de discernir espírito, até por isso então, não é todo mundo que Deus permite que veja, tanto o anjo quanto o demônio, tá? E tem uma outra passagem também, que é na Ana, que foi lá, a menina falou, Foi até o profeta dizer. aí quando chegou lá, ele foi se engraçado e disse, olha, Nem recebeu. Nem eu tô nem recebeu. aqui pra você. Fala pra ele se banhar lá Fala só. pra ele tomar banho naquele rio que é limpinho, só que não é cristalino. Ele, não. O cara nem, eu imagino, o cara nem me recebeu. Nem me recebeu. E ainda fala pra mim tomar banho num rio sujo desse aí. Aí eu falo, né? Água suja também limpa. João também quis se dobrar diante do anjo. Oh, não, sou conservo teu, né, João, na linha Apocalipse 22, né? Isso. Sou conservo teu, né? Faça essa coisa. Em cima do que o irmão leu também, Se quiser mais, eu vou só trazer mais. esses pontos desses irmãos que ele leu, só pra gente se conceitualizar, tá? Ele falou pelo menos 3 nomes aí. Ele falou do Serinto, é um dos nomes aí, é conhecido principalmente por promover uma visão alternativa sobre a natureza de Jesus Cristo, sua relação com o divino. Os principais ensinamentos desse Serinto aí, herege. Separação entre Jesus e o Cristo. Serinto ensinava que Jesus era um homem nascido de forma natural por José e Maria. Ao que ponto? Ou seja, Serinto não acreditava no nascimento virginal de Jesus. Ou seja, Serinto acreditava que Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, por exemplo, e sim de um relacionamento natural entre Maria e José que originou Jesus. Então essa era a visão de Serinto aí. Para vocês é heresia isso aqui ou não?
Jesus nascer por conta de uma relação entre José e Maria, isso pro senhor é heresia ou não? É o quê? Jesus ser gerado e nascer. Uma heresia. Me desculpa eu falar. Isso aí é patifaria. Pois é. Obrigado, hein? O Gema não está? Você vai tomar água, viu? Muito obrigado. Tem um outro camarada também, que o irmão leu, é o Saturino. Esse Saturino aí tem uma visão dele, é o Cristo Redentor. Era influenciado por uma visão docética de Cristo, sustentando que Jesus não era verdadeiramente humano, mas uma manifestação divina que não teve um corpo físico real. Em outras palavras, ele acreditava que Jesus era um espírito, mas uma manifestação divina. Cristo veio ao mundo para trazer um conhecimento necessário para a salvação. E o terceiro que o irmão citou aí é Marcião. E Márcio é problema, viu? Marcião, nome do camarada. Também não acreditava que Cristo era real, porém não se tem uma explicação ao certo qual era a visão desse Marcião, mas ele também não acreditava que Jesus veio em carne. Então isso aí é só o conceito desse docetismo. Deu para entender o que é o docetismo? O que eles defendiam, qual a heresia que eles pregavam, e o porquê João começou falando que Jesus era o verbo. Porque para o docetismo e para esses hereges aqui, Jesus nunca se manifestou em carne. No máximo, Jesus foi um espírito que pairou aqui sobre a terra, que falou com algumas pessoas, e nada além disso. Essa é a heresia que era mais forte ali na época do apóstolo João. E aí João começa a escrever o evangelho em cima disso, tá? Deu para entender? Beleza. Então a gente vai agora para a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Irmão Luiz, leia um, por favor. O que era desde o princípio. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo em que João revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão do que era desde o princípio é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação, mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne para não deixar dúvida alguma e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. Para João 14, né? Se a gente for ver Mateus e Lucas, eles começam a trazer uma genealogia. Principalmente Mateus capítulo 1 é só genealogia. E Adão, que gerou Caim, que gerou Abel, que gerou Sete, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, até chegar em Jesus. Então, mais Mateus e Lucas traz genealogia. Se a gente for ver o evangelho de Marcos, ele começa praticamente João Batista, que foi o primeiro evangelho escrito, tá? Começa mais João Batista. Mas o porquê também trazer essa genealogia? Porque tanto Mateus quanto Lucas, uma das mensagens que eles queriam transmitir é Mateus, que Jesus ele era o Messias prometido, e Lucas, que Jesus era o judeu perfeito. Por isso que eles vêm trazendo genealogia. Olha, tá vendo? Foi Adão que gerou não sei quem, que gerou não sei quem. Em outras palavras, a genealogia bateu. Esse aí é o Messias que a gente estava esperando. Esse aí é o Cristo que a gente estava esperando. E essa é a dificuldade também de muitos religiosos na época de Jesus. Irmãos, se a gente for ver os evangelhos, você pode ver que Jesus bateu mais de frente para com quem? Religioso. Fariseu, saduceu, religioso. Os camaradas todo sábado iam lá para a sinagoga, pegava lá a Bíblia, né? Que na época não era a Bíblia, mas enfim, pegava lá o Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, pegava lá as leis dos profetas
liam lá as profecias de Isaías, liam lá as profecias dos profetas, as coisas se concretizando ali nos olhos dele, mas eles não acreditavam. Eles preferiram atribuir os milagres de Jesus a Beelzebul do que acreditar que era o Cristo mesmo. Inclusive, vamos além, até os próprios discípulos de Jesus às vezes tinham dificuldade, porque a gente pode ver principalmente em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, Jesus já operou diversos milagres, sim ou não? Já morreu, já ressuscitou, já pregou. Aí vem alguém e pergunta para Jesus: mestre, é agora que o senhor vai restaurar o reino a Israel? Em outras palavras, é agora que o senhor vai ser o rei que a gente esperava mesmo? Porque até agora o senhor foi manso. É agora que o couro vai comer mesmo? Que a gente vai entrar em guerra lá contra Roma e restaurar, pegar de volta a autoridade e o rei? Aí Jesus fala o quê? Não vos convém saber. Não vos convém saber. E Jesus várias vezes falou que o reino dele não era aqui. Eu estou dando uma estudada sobre Maria. Se a gente for analisar Maria Madalena, parece que ela é a única que captou o que Jesus falava desde o começo. Porque, por exemplo, depois de Cesareia de Filipe, quando Jesus perguntou: o que os homens dizem a respeito aí do Filho do Homem? Ó, Jesus, uns dizem que o Senhor é Jeremias, uns dizem que o Senhor é João Batista, Elias, ou alguns profetas. E vós? Quem diz que eu sou? Aí Pedro toma a frente: ó, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que o revelou, mas meu Pai que está no céu. Digo, tu és pedra sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Ali Jesus começa a dizer: olha, nós vamos para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue, vai padecer, vai morrer, mas depois vai ressuscitar. Jesus cantou a bola, mas parece que o discípulo estava assim, ó. Ele não entendia nada. Porque quando Jesus sobe e depois começa a acontecer as coisas com ele, eles mesmos não entenderam nada. Falou: rapaz, até Pedro, a gente vê que tem a intervenção de Pedro: Jesus, para longe de ti isso. Mas Jesus falou o que para Pedro? Atrás de mim, Satanás. Me serve de escândalo, de escárnio. Então parece que Jesus já vinha cantar na bola: olha, eu vou subir, eu vou padecer, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Aí, aos leitores de Bíblia aí, biblicamente falando, depois que Jesus morre, aí a gente vai ver, por exemplo, os discípulos do caminho de Emaús. A gente vai ver quando Maria chega e conta lá que o túmulo está vazio. Ali para vocês, os discípulos estavam acreditando ou não? Ainda não. Mas Jesus não cantou a bola antes, ó. Vou subir, vou padecer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí tá bom. Aí morre, aí tá os discípulos lá: rapaz, eu esperava que fosse ele que ia remir Israel, mas pelo jeito não é ele não. Aí vem Maria: ó, cheguei lá, o túmulo vazio. Eles: o que? Não. Aí corre Pedro e João lá. Chega lá: ih, rapaz, o túmulo tá vazio mesmo, e agora? Roubaram o corpo do mestre. Roubaram o corpo. Primeira intenção deles, né? Mas olha que interessante, só estou trazendo o lado dos discípulos, né? Só que tem um porém. Antes de Jesus subir para Jerusalém, e lá ele seria pelo menos recepcionado como rei, quando ele chega no jumentinho, o que o povo grita lá? Hosana ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome de Deus, Hosana aos homens. Ali ele está sendo recebido ou sendo proclamado como rei. Só que um rei precisava receber o quê? A unção, o óleo. Quem é que unge Jesus? Maria. Maria chega em Jesus lá antes de subir e unge os pés dele, não é? Com aquele perfume caro. Aí escandaliza: que Judas tá doida? Um perfume desse aí a gente poderia vender e dar para os pobres. E na outra ótica tá Simão, fariseu. Aí o texto diz que ele pensa consigo assim: se esse homem fosse o homem que eu pensei que ele é, ele saberia quem é que está tocando nele aí. Isso aí é a mesma passagem, tá? Só que de ótica diferente. Então Maria entendeu: opa, se ele vai subir, ele vai ser proclamado rei, eu preciso ungir ele. Ela vai ungir. Vários demais que estavam com a cara pro alto lá não entendeu nada. Então eles preferiram murmurar
do que agraciar aquele ato de Maria ali, ou seja, Maria foi a única que entendeu, é rei. Então precisa ungir. Ela vai ungir Jesus, Judas reclama, Simão murmura, mas consigo. E aí a gente vê um atributo de Jesus também. Não sei se os irmãos sabem, mas o judeu ele é meio escandalosão, tá? O judeu ele não é como o brasileiro, por exemplo, que ele fica de conversa. O judeu ele é bem explosivo. Tanto que quando era pego em pecado, a gente vê isso na mulher lá, lançou na frente de Jesus, ó mestre, tá aí, ó. Foi pego em ato. Sem dó, né? Segundo a lei é para matar. O que o senhor disse? Tinha conversa com o judeu. O judeu ficava. Só que Simão, ele diz que ele pensa consigo. Se esse homem fosse quem eu pensei que ele era, sabe? Então ele não falou com ninguém. Se ele pensou consigo, ele não falou com ninguém. Aí o texto diz que Jesus chega e fala: Simão, um devia X, o outro devia Y. Todos os dois foi perdoado. Quem recebeu o perdão maior? Olha, que devia X, que devia mais. Pois é. Cheguei aqui, vocês não lavam meus pés, vocês não me trataram. Essa mulher, desde que eu cheguei, está ungindo meus pés com esse óleo e está secando com o cabelo. Qual é o atributo de Jesus aqui? Onisciência. O cara está pensando consigo, mas Jesus está vendo o que o camarada está pensando. Um atributo divino dentro de um homem, porque Jesus aqui está como um homem. Tá? Então, está como um homem carne, mas também com atributos espirituais. Vamos pensar para Natanael? João capítulo 2. O Felipe chega em Natanael. Natanael, a gente achou aquele lá que Isaías profetizou. É Natanael, é? De onde é que ele vem? De Nazaré. Oxi, tá doido, filho? Pode vir uma coisa boa lá de Nazaré? Natanael, vem então. Quando Natanael chega, Jesus falou o que para ele? Ó, eis aí um judeu e não há engano. Como é que você está falando isso de mim? O senhor nem me conhece? Natanael, eu te vi lá debaixo da figueira lá. Aí ele reconhece: tu és o Cristo. Jesus não foi na figueira. Como é que ele viu Natanael lá? Tá sozinho lá, ninguém viu. Como é que Jesus viu? Onipresença. Então aqui corrobora também. O verbo se encarnou. Estava lá no princípio, como Deus se encarnou, como um homem, mas com atributos de um Deus. Eu citei só 2 textos só de Jesus como homem usando atributos divinos, tá? Natanael lá debaixo da figueira, Jesus não foi lá, mas sabia. Fora outros. Quando chega lá, por exemplo, aqueles amigos que levam, olha, para que vocês saibam, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te digo, levante. Quem perdoa pecado, segundo o texto lá, o pessoal se escandaliza porque só Deus pode perdoar pecado. Então, para vocês saberem, ó, levante Ana. O camarada levanta na mão. Jesus, mesmo sendo homem, tem atributos divinos, amém? Agora vamos para o princípio? Você vai falar uma coisa? Ele é tão, vou dizer assim, tão legal que... Onde é que Zaqueu estava? Quem? Zaqueu. Em cima da árvore. O que ele falou? Desce daí. Desce depressa. Hoje, me convém usar a tua casa, ou dormir na tua casa. E Zaqueu já se entrega, né, mestre? Tudo que eu peguei eu vou ressarcir 4 vezes mais e tal. Hoje chegou salvação para esse rapaz aqui. Aí ainda falou assim, né? Ele ainda falou assim, né? Nenhum outro tem que... Jesus se ofereceu aí, se convidou aí na casa de alguém. Só Zaqueu. Só Zaqueu, olha, vamos pra lá, que aí eu tenho uma conversa melhor com você. Só esse aí. Um outro que Jesus se ofereceu foi aquele centurião. Quando ele chega lá, ó, meu criado tá lá, tá para morrer, vamos lá. Não, Jesus. Eu sei o que é ter homem sob meu comando. Eu digo vai, eu digo vem. Então eu sei que se o senhor só ordenar, vai receber cura lá. Mas Jesus se admira com a fé dele, vai em paz. Quando chega lá, o camarada tá 12 por 8. Nem chegou aí. Não, nem chegou aí. É outro que Jesus até ia, mas falou: não sou digno. O outro já vem correndo e diz assim: olha, não sei não. Já tá salvo já. Pensa aí, agora olha que interessante.
Eu falei que João começa o evangelho dele falando no princípio, né? Era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Se a gente ler Gênesis 1:1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando a gente lê esse no princípio de Gênesis, a gente entende que esse princípio trata-se de tempo, de estação. O que quer dizer estação? Princípio, meio, fim. Essa é a ideia que a gente tem, sim ou não? Quando fala no princípio criou Deus, a gente pensa o quê? Esse princípio é lá no começo criou Deus. Mas no hebraico se diz Bereshit. Bereshit é um sujeito. Então, lá em Gênesis 1:1 está escrito, na verdade, esse no princípio não é uma estação, mas é um sujeito. Então, o que é que Moisés, que a gente entende que é o autor de Gênesis, está falando? Em alguém, nenhum sujeito, nenhuma pessoa chamada princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, Gênesis 1:1, a gente já tem a manifestação de Cristo, segundo o original. Porque se esse princípio não é uma estação, ele é um sujeito. Quem é o sujeito que a Bíblia chama de princípio? Jesus. Então, em Gênesis 1:1, a gente já vê a pessoa de Jesus com o título princípio. Então, no princípio criou Deus, quer dizer que em Jesus criou Deus os céus e a terra. E agora eu vou corroborar com base o que eu estou falando, tá? A gente viu João, no princípio criou Deus o céu. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada ficou feito, se fez, sim ou não? Vamos para Apocalipse? Apocalipse 1:8, João escreve assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Apocalipse 1:17, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, quando Gênesis fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, na verdade, pelo original em Jesus criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Então essa é a primeira aparição de Jesus, já em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Depois a gente vê a aparição da Trindade. Quando? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tá? E aí que entra, né? Que Deus nunca esteve só, né? Aí, quando ele diz assim, eu acredito assim, entendi assim, ele diz assim, façamos o homem, né? A nossa imagem e a semelhança. Ele estava ali numa reunião, né? Ali está lá Pai, Filho e Espírito Santo. Posso ler? Porque se eu estou sozinho, não, eu vou fazer isso. Mas não, ele falou, façamos, já está no plural. Na verdade, só nesse Gênesis 1 a gente já vê os três, por quê? Já vemos dele, né? No princípio Jesus criou Deus. E aí fala assim que o que parava sobre a face do abismo? O Espírito. Quem é o Espírito? Deus. Espírito Santo. É. Só aí a gente já vê os três também. Deus criou, princípio Jesus, o Espírito parava sobre as águas, Espírito Santo. Então, até você usou uma interessante, uma reunião, né? Estavam os três ali, ó, vamos criar. E aí, segundo a palavra de Deus, foi criado os céus, foi criado a terra, foi feito o mar, a divisão, depois os animais, depois os homens. E olha aqui, é só dar uma pincelada nesse ponto aqui. Tem gente por aí que ele fala que o homem ele é superior à mulher porque Deus fez o homem primeiro. Já ouviu isso aí? Já ouviu isso daí? Já. Então vamos olhar friamente se a importância para Deus é o homem porque ele criou o homem primeiro. Então o animal é mais importante que o homem.
Porque Deus criou o animal antes do homem. E aí? Ele pode pular do animal para a mulher, porque ele se arrependeu de ter feito o homem. Aí, ó. E aí? Aí, o caboclo, para ser esperto, e Deus criou o homem só, não criou mais ninguém, tá certo? E de onde veio o homem? Homem no pó da terra. No pó da terra, morreu assim. E lá pra cá, ali morreu, né? Você, veio ao mundo através de quem? De quem? Através de um sêmen que foi para um útero De uma mulher. de uma mulher. Só que tem um ponto aí. Né? Escuta, agora por que eu quero ser superior à mulher? Se eu Vim dela. vim dela. Quem? Tá certo? E aí eu quero pincelar um negócio que você falou agora. Quem é que tem a semente? Homem ou mulher? A mulher. Não. Quem tem a semente é o homem. É o homem. A mulher é a frutífera, Se a né? semente sem a terra, se a semente. Exato. Vamos pegar um conceito agrícola. Poxa, Eu tenho a semente. a terra é fértil. A terra é fértil. E Deus falou, fiz a disjuntura. Se eu não lanço a semente lá, dentro de uma lógica é impossível, né, crescer, frutificar, virar qualquer coisa. Que a semente germinar, porque a semente está na minha mão, correto? Isso dentro de um conceito agrícola. Vamos agora para a reprodução. A mulher é a terra, frutífera. A semente está no homem, correto? Como é que Deus fala que do fruto ou da semente da mulher ele vai trazer um que vai esmagar a serpente? Se a semente é do homem. Aí, E aí? aí tá a questão. Vamos dizer assim, a introdução e a sabedoria de Deus para que o homem não queira ser mais ou maior ou dominar a mulher. Mas aqui você está ainda naquela visão, né? A semente é do homem, a mulher é a terra fértil, a frutífera. Aí Deus fala lá, olha, da semente da mulher vai vir um que vai esmagar a serpente. Mas a mulher não dá semente, a mulher é terra. Só existe um que veio de uma semente de uma mulher. Jesus. Porque não houve fecundação em Maria. Aí está. Foi do Espírito. Então, dentro desse conceito, o Espírito plantou uma semente e essa semente gerou Jesus. Por isso que no fruto da mulher, ou da semente da mulher, que só tem um, Jesus. Porque todos os outros entram no que o Senhor falou. Eu sou uma semente do meu pai, que meu pai é uma semente do meu avô, que meu avô é uma semente de não sei quem. Ou seja, tirando Adão, que veio do pó, e Jesus, que veio a semente, o restante a gente vem de outras pessoas. Mas Adão do pó e Jesus da semente da mulher, porque quem plantou a semente foi o Espírito Santo, não houve fecundação. E aí Jesus veio de um nascimento virginal. E isso aí é uma das heresias também lá, que a gente está estudando. Não tem como vir de uma mulher virgem. Tem um ponto que existe heresia, inclusive para hoje. Tem seitas por aí que não aceitam que Jesus veio de um nascimento virginal. Eles aceitam vários outros milagres. Só que, não, nascimento virginal é impossível. Poxa, se eu não pegar a Bíblia e eu aceitar ela como um todo, tem muita coisa que eu vou estranhar. Vamos dentro de uma lógica, e eu vou trazer então textos que traz escândalo na época. Vou pegar só em João, que ó, lembra que eu falei que Marcos, Mateus e Lucas são sinóticos? Traz a mesma visão? Então, ó, desses, o primeiro escrito foi Marcos. Marcos, ele começa mais João Batista e vem trazendo o milagre de Jesus, Jesus expulsando demônio, Jesus vai pagar Gadara, Jesus opera milagre, beleza. Só que parece que a visão de João, por ser o último evangelho, é mais profunda. O que eu quero dizer mais profundo? Digamos que eu ando com o Doglão e eu vou fazer um relato das histórias que eu tive com o Doglão. Olha, quando o Doglão chegou no Piquiri, ele chegou vindo do mundo. E aí o Doglão era surfista, e aí o Doglão aceitou Jesus.
E no determinado dia ele foi visitar a irmã enferma chamada Andresa. E nessa visita ele já gostou, e etc. E depois o Douglas se casou com a Andresa e tal. Eu vou trazer um panorama do que eu vivi com o Douglas. Só que essa mesma história, do convívio que eu tenho com ele, o irmão Chagas pode contar, o irmão Luiz pode contar, o irmão Marcos pode contar, porque a gente tem a perspectiva do Douglas aqui. Agora o Dani, que é o filho dele, pode trazer histórias que eu não conheço. Ou histórias que eu não relatei. Porque ele talvez tenha um convívio maior com o Douglas do que eu. Então, pegando esse conceito, João traz milagres no Evangelho de João que a gente não encontra em Mateus, não encontra em Marcos, não encontra em Lucas. Por exemplo, o homem lá no tanque de Betesda, só João traz. O homem que foi curado de uma cegueira de nascença, só João traz. A ressurreição de Lázaro, só João traz. Então, assim, se o primeiro evangelho escrito foi de Marcos, parece que João olhou assim e falou: bom, isso aqui está sucinto ainda. Eu vou trazer uns pesados mesmo que escandalizou na época. Se a gente for ver o cego de nascença, o texto diz que ele está lá, Jesus chega, pega o lodo, coloca no olho dele e vai se lavar. Quando o camarada vai lá, se lava, começa a enxergar, aí o pessoal encontrava com ele: não é possível. Pode até se parecer com um homem que estava lá, mas não é ele não. O homem dizia: sou eu mesmo. Não é possível. Como é que você voltou a enxergar? Um homem chamado Jesus colocou lama no meu olho lá, pediu para me lavar, e quando me lavei eu enxerguei. Não é possível. Aí levou lá para os fariseus, ó, levou para o povo do templo, certo? O que o povo falou? Não, você era cego mesmo, não é possível. Manda chamar os pais. Chamou os pais. Esse aqui é o filho de vocês? Olha, que é nosso filho, eu sei. E que ele era cego, eu também sei. Agora quem abriu o olho dele, eu não sei não. Pergunta para ele, porque ele já é maior de idade. Então você vê que isso que eu estou contando para vocês é um tumulto. O pessoal, não é possível não. Aí esse homem diz: espera aí, vocês dizem que esse homem Jesus não é de Deus, mas a gente nunca ouviu falar de um profeta que abriu os olhos de um cego de nascença. Então foi um escândalo. E com Lázaro? Se a gente for pegar no literal, um homem morto depois de 4 dias, depois de 4 dias não tem conversa não. No máximo você tenta reanimar ele ali na hora, tal, não sei o que. Virou um dia, já era. Não, mas hoje, pensa hoje, que aí tira os órgãos do cara, tal, não sei o que lá, você vai doar, blá blá blá. Como é que vai o camarada levantar depois de 4 dias? É impossível. Ou não? Vocês acham que é natural? Alguém acha que é natural o cara levantar depois de 4 dias? Pra mim é ilógico, tá? Pra mim isso aqui é sobrenatural. Esse é o ponto, que é sobrenatural, é milagre. Depois de 4 dias o camarada ressuscitar. Pode ver que foi um escândalo tão grande, que aí quando levou para os fariseus lá, falou: não. Ou a gente tira esse cara de circulação agora, ou então ele vai descredibilizar a gente. E aí a gente vê o contexto da recepção de Jesus em Jerusalém. Se a gente vê Jesus chegando em Jerusalém por João, o texto vai dizer que a fama do milagre de Lázaro foi tão grande, que aí o povo chegou lá: Hosana, aquele que vem em nome de Deus. Por quê? Porque ele ressuscitou um cara que estava morto em 4 dias. Assim como o texto diz também que muitos se converteram por causa desse milagre aí. Até de Lázaro estava atrás também. Então assim, tem uns milagres que João traz que é absurdo. Assim, que não está no... Rapaz, agora é ruim dizer, né? Tem uns milagres que está em João que é absurdo. Que foge da lógica. Porque João tinha mais, acredito eu, proximidade. Isso ele escreve: discípulo amado. E quando o Pedro olhou, perguntou assim, pergunta a ele: quem é que vai trair? Ele reclinado no peito: mestre, quem é que vai trair? Ele que eu entregar o bocado molhado. Não sei se entendeu que proximidade gera relacionamento, relacionamento gera intimidade. Proximidade gera relacionamento, relacionamento gera intimidade. A intimidade de Jesus, quando ele foi conversar com Pedro, com Mateus, foi um escândalo, né? Foi. Um escândalo. Foi. Mas, cobrador de impostos? Não está escrito. Não está escrito. Eu entendi assim. Mateus, tu só fazia coisa errada, tu só roubava os outros.
Mas eu quero que você vai fazer uma coisa junto comigo. Você vai escrever tudo que eu te mandar. Ainda falou com o Mateus assim, aí eu escrevo uma coisa. E esse livro que você vai escrever vai ter teu nome. Aqui, viu? Vamos dar um conselho para vocês? Eu estudo a Bíblia, mas estuda na minúcia do negócio. Porque às vezes a gente vê, assim, a grosso modo, com muita coisa que a gente não entende. Então deixa eu tentar explicar para vocês entenderem o porquê que era um escândalo Mateus andar com Jesus. Pense o seguinte, digamos que o Islã invade o Brasil aqui e toma o Brasil vira escravo. Ou nós viramos escravos dos islamitas lá. Aí o Islã vem e pega o Montgomery, ou melhor, o Montgomery vai fazer um concurso para virar um cobrador de taxa para o Islã. Então peraí, veio um pessoal, tomou o nosso país, ferrou com a vida de todo mundo, e veio um de nós que em vez de estar sofrendo comigo, está trabalhando com os caras, não. É traíra. Você pegou o conceito? Então, para o povo judeu, o cobrador de imposto era traíra. Por quê? Em vez de ele compactuar da minha dor, não, tá trabalhando para os caras, trabalhando para quem nos oprime é traíra. Aí Jesus pega um cara que todo mundo entendia como traíra e traz pro lado dele. Essa era a lógica. Por isso que assim, quando Jesus está na casa de Mateus lá, e aí é Mateus Levi, tá? Ou Levi Mateus. Quando a Bíblia fala Levi, lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, esse Levi é Mateus, tá? Tá na casa lá, o que o povo chega? Ué, o mestre de vocês está com publicano e pecadores? Que era escândalo. Era escândalo pro povo. E outra palavra, o mestre de vocês está com traíra? Aí Jesus pega um cara que era traíra e traz pro lado dele. Vamos piorar? Vamos piorar? Poxa, se ele mexia com tributo, com imposto, Mateus era bom de dinheiro. Se ele era bom de dinheiro, por que ele não era o tesoureiro de Jesus? Aí Jesus pega um tranqueiro e foi com o tesoureiro. E aí? Então Jesus pode dar normalidade, pode dar lógica. Mas é interessante a gente ler a Bíblia e ver o detalhezinho. A primeira coisa que Jesus mandou Zaqueu descer, né? Zaqueu já se entrega, né? Ah, não, eu devolvo tudo, Vou devolver o título 4 vezes mais, se eu perdi alguém, se entrega logo. Se entregou logo. Quer dizer, ele não está, Zaqueu não está indo para casa com alguém que não conhecia essa vida particular dele. Tá certo? Ele conserta Zaqueu, conserta Mateus. Ou seja, Jesus pega uns caras tranqueiros e põe pro lado dele. E esses mesmos camaradas depois viram os apóstolos. Quem são os apóstolos? Os patriarcas da igreja. Esse Novo Testamento os principais, né? Patriarcas. E outra, digo mais, serão os 12 lá que vão julgar as nações com Cristo. Mesmo cara tranqueira, hoje estão lá com Cristo, vão julgar as nações com Cristo. Em outras palavras, isso aqui me dá esperança. Por quê? Você pode ser o tranqueiro que for, assim como eu. Jeová, ele não olha para essas coisas. Parece que ele pega, pô, esse cara é tranqueiro, mas tem uma coisa de bom? Tem. Então vem do meu lado. Vem pra cá. Poxa, se a gente não for olhar dessa ótica, a gente não entende, por exemplo, a salvação de Paulo. Porque Paulo era um cara letrado, inteligente, só que Paulo matava crente. Aí Jesus foi para o camarada que matava crente e ele só tem 13 cartas só no Novo Testamento. Só. Um cara que era inimigo do povo cristão virou, pelo menos em escritura, o maior apóstolo do Novo Testamento. Então, Cristo ele não tem a minha perspectiva e a sua, não tem a minha visão e a sua. Às vezes ele olha para o cara que é tranqueiro e fala, esse aí vai me ajudar aqui e traz o cara pro time. Então, em outras palavras, Cristo é fora de série. Cristo é fora de série. Não tem como falar o povo. Com Cristo não tem argumento. Com Cristo tem salvação. E acabou. Então, só para a gente fechar a aula, irmão.
É isso aí que João defendia, ó. Cristo não veio em carne, aí Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17. Se Cristo não veio em carne e não morreu, põe a nossa fé. Cristo veio, Cristo morreu, e por ele ter morrido estamos aqui hoje. Porque quando o homem cai lá no Éden, Hebreus 11, não lembro, não sei quem é Hebreus, eu acho que eu anotei aqui, diz que se não fosse uma morte, nós não seríamos remidos do pecado. Então quando Adão peca com Eva lá, alguém precisava morrer. Lá no Éden, mataram um animal e vestiram o homem. Deus mata lá o animal e veste o homem. Porque quando o homem peca, ele coloca o que? Folha. Aí tem o primeiro sacrifício lá de um animal e veste o homem e a mulher. Certo? Então, no Éden, o animal veste o homem. Tá? Agora, Jesus não. Jesus é um cordeiro que se vestiu de homem para morrer por nós. Através desse sacrifício aí, a gente tem vida hoje, vida com abundância. É isso aí que João defendia, tá? Então, Jesus não veio em carne. Jesus não veio em carne, põe a nossa fé. E o crente, ele precisa viver de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, mas que não é palpável. Então, isso daqui, eu estou trazendo só o conceito, eu não posso acreditar que tem alguém aqui que não acredita que Jesus veio. Pode ter até aí fora aí, mas aqui todo mundo é inteligente, todo mundo lê Bíblia, todo mundo sabe que Jesus ele veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e é em cima disso que a gente crê, em cima disso que a gente vem para a igreja. Senão nem aqui hoje eu ia estar. Podia estar jogando bola, podia estar trabalhando, podia estar falando um monte de besteira por aí, mas não, só estou aqui porque eu creio que ele veio, que ele morreu, que ele ressuscitou por amor do Fernando. Por amor do Mazaga, por amor do Marcos, por amor de mim que sou um tranqueira, por amor de todos nós. Mais interessante de tudo isso aí, Paulo era o quê? Pessoa inteligente. Paulo era o quê? Matador de crentes. Mas depois que Paulo foi Se converte, né? transformado, você pode ver. Quem lê a Bíblia e vê. Paulo dizia assim. E aos crentes de Corinto, e aos crentes de Tessalônica, e aos crentes de Galiléia, e os crentes daqui, ele estava ensinando para o povo. Quem tinha que aprender eram os crentes para depois ensinar. Né? Então, eu creio que através dessas palavras aos crentes, você está aqui hoje, porque alguém está te ensinando e Produziu o Evangelho. né? E tudo que a Bíblia nos ensina é para o nosso crescimento. Não vamos fechar a aula aqui, porque vão até louvar lá. E lá dentro a gente ora, lá o textuário, os irmãos pegou aí, todo mundo está com a revista? Então, é isso aí, Deus abençoe. Perdoe minhas limitações. E até domingo, se Deus quiser.